Quando você procura um supermercado, você procura um que tenha variedade de produtos. E em Parelhas, variedade e qualidade você encontra no supermercado Besourinho. Aqui você encontra mais de 15 mil tipos de produtos para você e sua casa. O supermercado Besourinho faz parte da rede Unicompre de supermercados, o que é a garantia de ter os melhores preços. Supermercado Besourinho, variedade e qualidade para você e sua família. Eu posso facilmente começar essa entrevista dizendo que ele é um orgulho parelhense, e por que não dizer um orgulho potiguar? Isso porque aos 17 anos de idade resolveu sair de casa, deixar a família para jogar futebol profissional aqui mesmo no Brasil. Passou por vários times aí como Cruzeiro, Bahia, Ceará e hoje, aos 26 anos, Luiz Eduardo é jogador da primeira divisão de um time da Bulgária, lá na Europa. E hoje tem muitas experiências, muitas histórias acumuladas para contar e a gente, lógico, tem esse prazer de recebê-lo aqui hoje na TV Seridó. Garanto, Luiz, que a minha curiosidade é muita, assim, eu gostaria de perguntar muitas coisas aqui a você e acho que o tempo seria pouco para matar tanta curiosidade, porque eu acompanhei um pouco da sua história, assim, de como você começou. Sempre foi um jogador que se destacou nos tempos de escola, de campeonatos, mas onde é que foi o primeiro passo? Onde é que tudo começou no profissional? Aqui você já era um ídolo da cidade, eu lembro. Olha, eu me destaquei, né, nos campeonatos que falavam na época Ruralzão, campeonato da cidade, né, que da Cobra, né, no Satinade. Joga Satinade, né? E chamei a atenção do pessoal que me destacava e o empresário aqui do Junco, Edilson Gambarra, veio aqui e me convidou para mim fazer um teste no Souza, na Paraíba. E daí para frente, nunca mais eu parei de... Isso foi em 2000 e alguma coisa? 2002, no final de 2002. Eu tinha acabado de chegar em Campina Grande, acho que eu lembro de você no campeonato. No final de 2002, eu fui fazer o teste, comecei a jogar em 2003. Mas como eu era muito imaturo ainda, sem experiência, eu acho que esses primeiros 2, 3 anos da carreira de um jogador, é mais para você pegar a prática, como é uma concentração, como é uma equipe profissional, que é totalmente diferente da equipe amadora. Você tem que fazer um trabalho físico, um trabalho técnico que você não faz aqui. E isso se viu sim para me dar um empurrão na minha carreira. E é muito legal ver assim como é muito diferente conversar com o Luiz hoje e conversar com o Luiz de anos atrás aí, porque hoje fala com mais certeza, com mais coerência, sabe o que está falando. Mas logo depois que você foi para o Souza, aí vieram outros times. Muitas dificuldades também, né? O Souza, depois não tinha clube e eu acho que a chave da coisa foi, depois que eu fui, eu tinha sempre uma fé muito grande que eu queria ser um jogador de futebol. Então você sempre soube disso? Eu insistia muito, entendeu? Muitas vezes saía daqui com meu irmão de carona até Caruaru, de lá pegava ônibus para Recife para fazer teste. As dificuldades foram muitas dificuldades. Mas lá no fundo, eu acho que Deus colocava no meu coração que eu não podia parar. Muitas vezes, até a família desacreditava um pouco, até eu mesmo desacreditava se eu ia conseguir me tornar um jogador de futebol. Mas acho que a força que vinha do céu me dava força para mim continuar e, graças a Deus, hoje eu sou completamente realizado com o que Deus fez na minha vida. Muitos meninos que sonham em ser jogador de futebol, alguns deles só naquela ilusão e outros realmente querem isso, mas todos eles sonham assim, eu vou jogar no Flamengo, vou jogar no Corinthians, eu vou jogar na seleção. Isso era uma coisa que passava na sua cabeça também? Na mente de um adolescente, quando você começa a jogar futebol, o sonho de um adolescente que se destaca é jogar numa equipe grande, jogar num Corinthians, num Flamengo, num estado lotado e você ser aclamado. Tudo isso faz parte isso é normal para adolescente e não tem nada de estranho, então, quando fala sobre isso. Isso não passa na sua cabeça hoje? Não, hoje eu já tenho uma mente mais madura. No início da carreira, como eu falei, pensava muito em fama, em conseguir objetivos, carros importados, e fazer isso, fazer aquilo. E hoje não, hoje eu sou uma pessoa mais madura, depois que eu conheci também a palavra de Deus e vi que isso não era
necessário para mim ser feliz. Eu ter essa ganância de buscar fama, de buscar isso, buscar aquilo. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que buscar seguir a palavra de Deus. E essas coisas são acrescentadas. A gente vai chegar aí. Agora, assim, me parece que você sempre soube bem o que você queria, porque você também casou cedo. Foi pai cedo e decidiu que era aquilo que você queria. Assim como decidiu que queria ser jogador de futebol. Então você é um cara focado, desde antes, né? Foi, quando eu casei, em 2003, lá no início da minha carreira, eu fui para a Europa fazer um tipo de intercâmbio lá na Alemanha e eu era noivo já. Então a minha esposa, a minha noiva, só poderia ir depois se fosse casado. Isso é normal aqui no interior. Então a gente teve que casar e 15 dias depois eu viajei para a Europa. Só que lá deu errado e eu tive que voltar e já estava casado. Era o que a gente queria, na realidade. Não se arrependeu disso, não? Não me arrependi e a gente tocou a vida assim mesmo. Aí, mas me conta, aí os outros times que vieram, como foi que nasceram os outros times aqui, já que deu errado na Alemanha também? Então, aí quando eu fui pro Souza, eu era junior, fazia... Porque hoje em dia as coisas são mais fáceis para você ser um jogador de futebol. Na minha época e antes ainda era mais difícil. Hoje tem mais mercado, tem mais empresários, tem mais... A internet ajuda muito. Naquela época não tinha internet. Era telefone orelhão e celular muito pouco. E a gente fez amizade com alguns amigos meus lá no Souza. E um me indicou para um empresário lá do Recife. E depois que acabou o Souza, não apareceu mais nada, e esse empresário entrou em contato para mim fazer um teste lá. Foi aí que eu fui... Em Recife onde? Qual time? Fui fazer um teste em Santa Cruz. Aí eu fui tão bem no jogo lá que eu fui aprovado, só que o empresário falou, não, você não vai ficar em Santa Cruz não, você vai para São Paulo. E eu saí, fugi de Recife, fui para São Paulo, primeira vez que andei de avião, fui para o Mirassol. Só que a imaturidade era muito grande, eu tinha contrato no Souza ainda. E eu rodei, mas eu não podia assinar em canto nenhum, porque eu tinha um vínculo com o Souza da Paraíba. E quando souberam que eu estava nesses clubes, eles imediatamente pediram dinheiro alto e resultou que foi até uma briga judicial para me liberar. Ou seja, atrapalhou um pouco a sua vida também esse momento aí com o Souza ou não? Muito, atrapalhou muito. Porque apareceram grandes oportunidades e infelizmente teve que... Até na Europa mesmo, quando eu estava lá, os clubes interessaram, só que o Souza, quando soube que eu estava lá, pediu um dinheiro que na época não era viável. Mas aí depois foi que veio a questão do Stuttgart. Não, o Stuttgart foi antes. Foi antes. Quando eu fui para o Stuttgart, eu tinha contrato no Souza ainda. E o clube do Souza na época pediu $500 mil, eu acho. E é uma coisa inviável, um jogador de 17 anos que nunca tinha jogado profissional. Eu nunca tinha feito um gol profissional na época. E eu voltei e aí acionei a justiça, porque na época o Souza não me pagava salários. Eu estava lá, mas não recebia salário nenhum. E aí como é que foi para você, naquele primeiro momento, chegar à Europa, ver, estou aqui na Europa? No primeiro momento eu achei tudo muito estranho, né? Porque parecia que você estava num shopping center do tamanho que é tudo novo. Eu fui para a Suíça também, parece que mandaram gramar o país todo, que é muito bonito. Mas foi um impacto muito grande e o impacto maior ainda foi adaptar o futebol da Europa, que é totalmente diferente do futebol daqui. E aí, mas aí você teve que voltar, passou por alguns outros times. Você chegou a viver momentos assim de alguém passar a perna em você também? A segunda, eu fui para a Alemanha, voltei. E o meu empresário falou, você coloca na justiça o clube lá, depois você volta aqui que tem um time certo para você. Quando eu ganhei a ação na justiça aqui, que demorou muito tempo ainda, 2 meses. E aí você ficou parado, né? Eu fiquei parado, sem clube, sem salário, não recebia nada no início. Era só na ajuda dos familiares e a gente ia se virando, né? Aí quando eu recebi o passe, o empresário falou, pronto, eu tô com o clube aqui, você vem aqui que a gente assina. Aí eu falei, então você manda a passagem. Ele falou, não, o negócio é o seguinte, o clube só paga a passagem quando você está aqui, eles reembolsam. Aí tudo bem, e como é que naquela época o dólar estava muito alto, estava $3,70, $1. E as passagens também. Aí eu fiz um empréstimo no Banco do Brasil, eu tinha muita coragem.
Nessa época eu era corajoso, tinha coragem de mamar em umas. Fiz um empréstimo no Banco Brasil, desse valor, que era alto, e fui. Aí quando cheguei lá, nem tinha o clube e nem tinha o dinheiro para pagar a passagem. Aí eu estava desempregado e com uma conta no banco para pagar. No início da carreira foi bastante... Foi nesse momento que você conheceu a Deus, que você fala? Porque geralmente são esses momentos de dificuldade que aproximam as pessoas. Né? Depois desse momento aí, eu voltei, comecei a trabalhar com meu pai, porque eu tinha que arcar com o compromisso que eu tinha feito. Trabalhando no quê com seu pai? Fazendo o quê? A gente comprava castanha de caju, essas coisas, que meu avô mexe trabalha com isso, a gente ia para as feiras trabalhar. Eu sempre fui muito corajoso, nunca, entendeu? Se não der de um jeito, vai do outro. Nunca fui aquele cara de sempre relaxar, não. Isso não te deixava mal também, ter que voltar para trabalhar com teu pai, né? Não me deixava mal, não. E aí como é que foi esse encontro aí com Deus? Aí, depois que eu comecei a trabalhar com o pai, eu fui apareceu esse empresário de Recife, me ligou para um clube lá, na primeira divisão, eu fui. Quando eu cheguei lá... Qual clube que era? Era Manchete o nome do time. Só que foi um time assim, time de empresário, fizeram um ano, depois acabou. Primeira divisão do Campeonato Pernambucano. Era. Aí eu fui, o cara ia pagar um salário a mim, baixo na época, aí cheguei lá, o empresário brigou com o diretor, fui fazer exame de coração. Foi naquela época lá que teve aquele acidente lá, fatal lá, que vitimou o jogador de São Caetano, Serginho. Todos os clubes tinham que fazer exame de coração. Só que os médicos não estavam preparados para fazer exame de coração de todo mundo. Porque quando dava alguma alteraçãozinha, eles achavam que eles não estavam com medo, os médicos. E eu fui muito nervoso fazer o exame. Quando cheguei lá, deu uma alteração de batimentos cardíacos e o médico falou que eu não poderia jogar futebol. Você acreditou naquele momento? Nesse momento eu fiquei... A ficha não caiu. E a gente teria que fazer um exame mais profundo para saber se eu poderia ou não. E a gente arrumou o dinheiro emprestado para fazer o exame. De novo. E fizemos o exame lá, esse exame é bem profundo, são 4 horas, 5 horas de exame. Você tem que ficar lá, fazer uma bateria de exames e constatou que não tem nenhum problema. Depois eu vim descobrir que o médico era amigo do diretor e meu empresário brigou com ele e queria mandar eu embora do clube, porque queria botar só o jogador do diretor, entendeu? Totalmente complicado o futebol. E onde é que entra Deus nessa história? Eu fui morar em Paulista e a igreja que eu frequentei na época presbiteriana, que eu frequento até hoje, era 50 metros da minha casa. Minha esposa sempre me chamava para ir, eu não queria, achava que não precisava e tudo mais. Mas eu já tinha frequentado aqui em Paris algumas vezes, mas aí eu fui e tomei uma decisão que eu tinha que mudar meu jeito de pensar, ter mais fé em Deus, ter mais um entendimento da palavra de Deus. E foi a partir daí que, não só a partir de Paulista, onde era a sede do clube, mas antes disso também eu já tinha frequentado igrejas aqui, em Paredes, tudo. E eu decidi que acontecesse o que acontecesse, se eu fosse jogador ou não fosse jogador, eu ia seguir o caminho de Deus, que eu acredito que é a melhor saída. Após quanto tempo depois do que aconteceu com você em Paulista e tal, foi que você partiu para a Bulgária? Não, demorou. Então, Paulista não. Então muita água rolou ainda, né? Muita água rolou ainda, muita água. Fui para Minas, joguei no ABC, fui para o Ceará, fui para Minas 2 vezes. Ainda ralei muito ainda. E aí apareceu a Europa. Aí a gente conseguiu o acesso na Caldense, em Minas Gerais. Fui para o Volta Redonda depois do Rio. Do Volta Redonda fui para o Londrina. E através desses campeonatos que eu fazia gols, eu sempre pegava os gols, colocava em DVD, porque isso é muito importante para um jogador de futebol. Você tá fazendo, é o seu trabalho, você tem que investir no seu trabalho. Eu fazia DVDs, porque algum liga, como é que você está? É muito difícil contratar um jogador sem ver. E através de DVDs, e vai aumentando seus contatos, tudo. E apareceu esse empresário, que é amigo do meu colega que jogava comigo.
tava precisando de um atacante e tudo. E a gente mandou ele olhar o YouTube meu, ele gostou. E foi trabalhar na Europa e aí depois de uma semana ligou, falando que estava interessado, o clube se interessou por mim. E foi a partir daí que a gente foi conversando, tudo, consegui a minha liberação na Londrina e consegui ir para lá. De imediato, como é que você reagiu assim? Nossa, vou para o futebol europeu. Foi... Eu não acreditava que era concreto. Por tudo que eu já tinha passado na minha vida. Eu fui 2 vezes para a Europa, só não era nada certo, os caras me enrolavam, faziam isso. No Brasil também, muito empresário. Eu acho que já fui para todos os países do mundo, Japão, Arábia, e sempre era conversa fiada, entendeu? Então quando apareceu... Você já foi para esses países lá? Não. Você está falando? Os empresários ligavam para mim. Ah, sim. Só na conversa. Prometendo. Como hoje, hoje tem um empresário que me leva para todo lado, o Irã, a Arábia, Espanha, entendeu? Isso é normal no futebol. Muita especulação e pouca ação. Né? Eu só acreditei quando eu cheguei lá e assinei o contrato. E comecei a treinar e tudo, e comecei a viabilizar a viagem da minha esposa, com meu filho. E já faz quanto tempo você está lá? 2 anos e meio. A partir daí que eu comecei a acreditar, porque foram tantas desilusões, tantas promessas falsas, tantos clubes, salário atrasado, tantas coisas que eu passei que eu cheguei lá. Tem momentos que eu queria parar, mesmo com 24 anos, 25 anos, você fazer seu trabalho, ser o melhor em campo, em algumas partidas, no outro jogo você vai pro banco de reserva. São coisas que acontecem no futebol. Acho que o futebol é muito relacionado ao psicológico do jogador de futebol. E você é um cara calmo em campo, né? Você não é de brigar não no campo. Não, eu sou calmo. Eu sou meio nervoso. Nem sempre foi assim também? Eu sempre fui calmo. Sempre foi calmo? Eu sou nervoso quando prometem as coisas, dirigentes e treinadores prometem as coisas e não cumprem. Porque aí eu já fico meio um pouco nervoso em relação a isso. Mas aí eu queria dar uma corrida no tempo aí e a gente chegar aos dias atuais. Hoje, como é que tá a sua vida na Europa? Assim, eu imagino que o fato de estar na Europa lhe dá hoje uma qualidade de vida bem melhor do que... Dá sim, a gente já faz 2 anos e meio de estar lá, né? Falta mais 6 meses nesse clube. Eu cheguei no clube que tinha acabado de subir da 2ª divisão. E era totalmente... No início foi complicado, porque eles não tinham jogado na 1ª divisão. Teve aquela mudança, muita cobrança também para estrangeiro, porque estrangeiro lá no brasileiro, principalmente, sofre uma pressão muito grande. Por que brasileiro? Ah, tá, por causa do futebol brasileiro. Porque eles contratam a gente para chegar lá e resolver para eles. Entendeu? Porque se a gente for... Muitos jogadores passaram no meu clube, sendo brasileiro, que eles mandam embora, porque... Se for para ser igual aos búlgaros, eles preferem os búlgaros, que menos gastam, entendeu? Você tem que chegar lá, ser melhor do que todos do seu time. Aí você se deu bem, então? Aí eu cheguei, agradou. No início, os primeiros 6 meses foi muito complicado, mudou a minha vida totalmente, né? Clima, língua, alimentação, que no início, até hoje eu não me acostumei com a alimentação de lá, né? Geralmente é o que lá? Come. Geralmente é qual arroz com feijão dá? Geralmente é quase nada, né? Porque na Europa eles não se alimentam igual o brasileiro. Eu não sei como eles conseguem tirar o dia trabalhando. Mais salada. Pão, todas as alimentações na Bulgária. Fast food também deve ter muito, né? Eles comem com pão, salada e frango. Eles comem muito frango. Muito frango. Filé de frango com 2 colheres de arroz pequenininha e é o almoço. Aí, pra você, a alimentação foi uma dificuldade, a língua. Pra chegar assim um idioma búlgaro, que eu imagino que deve ser falado búlgaro e inglês lá... Mais complicado do que a alimentação. Porque você quando vai com uma família assim pra um lugar desse, você sai na rua e não conseguir falar com ninguém. É muito complicado, você fica imaginando acontecer alguma coisa, você não ter pra quem recorrer. Entendeu? Mas a gente sempre está pedindo Você já aprendeu o búlgaro? 100% não. Eu aprendi a minha área do futebol, de relacionamento, assim, de cumprimentos. Só curiosidade, diz aí como é que seria um bom dia, boa tarde em búlgaro. Dobro outro.
é um bom dia. Dobrou outro, dobro bem, é boa tarde, mais ou menos por aí. E a tua esposa, a Claudinha, no caso, ela passa o dia em casa? E eu também passo o dia em casa, porque na Europa é assim, na Bulgária você só joga de sábado a sábado, domingo a domingo, é uma semana. Não é igual ao Brasil, que você joga quarta, domingo, terça, sábado, entendeu? Então lá você aproveita mais a família do que o Brasil. Você tá mais, porque aqui eu joguei no Ceará, você está mais tempo viajando do que com a família. Lá na Bulgária você fica mais tempo em casa. Então disso eu acho que seu filho e sua mulher devem gostar. Que, aliás, parabéns aí pra Claudinha, que está grávida novamente, vai ter segundo filho aí, né? Já tem seu filho, tá com quantos anos? O Luan tá com 4. E hoje como é que é a vida dele lá? Ele estuda lá? Não. Até isso tá sendo um dos problemas que a gente está enfrentando em relação aos estudos, né? Porque lá a língua é búlgaro. Ele não entende búlgaro. E então a convivência dele é só vocês em casa? É, só a gente. Não tem amigos? Búlgaro não. Mas ele vai, a gente sai na rua assim, tem uns parquinhos, ele vai brincar e os meninos conversam com ele não entende, ele tenta conversar comigo, não entende. E a gente fica assim, um pouco sentido, né? Então você tem desejo de voltar para o Brasil também por causa disso? Pesa muito. Ou ir para outro país da Europa? Isso pesa muito, tá pesando muito. No caso, meu contrato acaba em junho. O principal fator está sendo ele e a minha família. Como é que você é chamado lá? Luiz Eduardo? Luiz Eduardo. No bom português, Luiz Eduardo? Ou de aquele sotaque carregado? Não, lá não, eles não conseguem falar o L. Eles falam Luiz Eduardo. Luiz. O L eles não conseguem, não sei como. Sei. Eles não conseguem falar o L. Até que não vai falar alô, ele fala o. Entendeu? Mas aí, além disso, no futebol, a gente sabe, você contou aí, se deu bem, mas o relacionamento com a torcida, com as pessoas, você sofre preconceito pelo fato de ser latino? Quando a gente joga em casa, não, porque a torcida já faz 2 anos e meio, eu posso dizer, já são referência no clube. Quando você fala em casa, é o nome da cidade onde fica o time? Quando a gente joga em casa é em Montana, né? E é uma cidade com quantos habitantes? 40 mil habitantes, mais ou menos. Cidade pequena. Basicamente o dobro de Paredes. Praticamente o dobro. Então tem aquela relação próxima das pessoas? Tem. Você sai em restaurante, todo mundo fala com você. Dá autógrafo? Dá autógrafo. Não muito. Eles são mais frios, né? Eles são mais frios, brasileiros. Mas a relação é basicamente isso aí. Mas quando você joga fora de casa, por ser brasileiro, no caso, você erra uma jogada, eles te vaiam, entendeu? Acontece, e se for negro, aí que eles ficam fazendo barulho de macaco, isso aí que eu acho bem chato. Isso não acontece com você? Só no primeiro ano, alguns jogadores búlgaros me chamavam de macaco. Mesmo macaco se você é branco? Mas eles, geralmente esse tipo de apelido racista é dado a negro, mas por ser brasileiros, eles acham que aqui é uma imensa floresta, acham que é tudo índio, entendeu? E eles me chamaram, agora eles já me conhecem, até os clubes adversários me conhecem, já tenho outros amigos búlgaros em outro clube, mas negro, se for negro e for jogar fora de casa, eles ficam imitando macaco. Aliás, qual é a visão que eles têm do Brasil lá? Só carnaval e futebol? Samba, carnaval, futebol e mulher bonita. De novo, isso aí, né? Essa é porque é o que vende do Brasil lá fora, né? É porque é o que vê, né? O que é que passa lá na televisão do Brasil? Futebol e carnaval, entendeu? Não tem outra coisa. E a sua visão do Brasil, da sua cidade, do Nordeste, mudou para você hoje na Europa? Em relação a... Como você enxerga o Brasil, como você enxerga a sua cidade, como você enxerga o Nordeste? Eu acho que o Brasil evoluiu muito. De 5 anos para cá, economicamente, não só o Brasil, mas até a minha cidade, economicamente evoluiu muito. Eu lembro que há 10 anos atrás era bastante complicado. No nosso caso, você sair para fazer uma faculdade fora, era carona, bastante complicado. Hoje em dia tem uma acessibilidade mais fácil. Já tem uns apoios em outras cidades.
há 10 anos atrás era mais complicado, assim. Mas o que é que te dá saudade daqui, já que assim, a Europa sempre é o sonho de muita gente, de poder ter um estudo melhor, segurança melhor, saúde, que aí você pode me dizer, realmente, segurança, saúde e educação lá é bom, são bons. A gente costuma ficar perguntando, porque lá na Bulgária é muito difícil a gente adoecer. Lá meu filho mesmo nunca teve gripe lá, entendeu? Aí quando chega aqui, não sei se é por causa da mudança climática, adoece. Eu cheguei agora, há 10 dias atrás, peguei uma virose aí, passei quase 4 dias acamado. Uhum. Não sei porque, eu acho que é questão de saúde. Tá, mas em relação a essa questão climática, tirando essa questão climática, as condições que o governo oferece de saúde para as pessoas, a educação, a segurança é diferente daqui? A segurança é bem diferente daqui. Você se sente mais seguro lá. Porque é um país que a população não é muito grande, então tem como eles pastorear mais o rebanho com poucas ovelhas do que com muitas ovelhas. Mas são muito corruptos também em relação a isso. A corrupção é grande também? Polícia é muito corrupta, é muito complicado. Mas assim, já que lá é um país que oferece essa qualidade de vida para você e para sua família, por que você sente saudades daqui? Só pela questão dos laços familiares? Laços familiares, clima e é minha casa, né? Foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu cresci e se Deus quiser é aqui que eu vou morrer. Qual o melhor lugar do mundo para se viver? Aqui, em Parelhas. Parelhas? Eu não gosto de capital porque é muito trânsito. Por que Parelhas? Porque é cidade tranquila, tá do lado da sua família, tudo perto. Entendeu? Eu gosto muito daqui por ser uma cidade família. Luiz, eu aqui quero agradecer a sua participação e dizer que é um prazer tê-lo aqui, um prazer de verdade, porque é sempre legal a gente ver conterrâneos que se destacam aí, que conquistam através da luta e chegam a uma posição que você chegou. Mas eu queria saber, antes de encerrar, eu queria saber o que você diria para as pessoas que estão assistindo a gente. A gente tem muitos garotos, muitos adolescentes aí também que sonham como você sonhou um dia, chegar onde você chegou. E eu queria não só para as pessoas que sonham em trabalhar com futebol, mas as pessoas que têm o seu objetivo de vida e quando olham para o futuro assim, vê que talvez possa parecer algo inalcançável. O que você diria para elas? Eu diria que nunca desistir dos seus sonhos, né? Porque se você desistir na primeira batalha, você nunca vai conseguir chegar lá. Porque eu passei muitas dificuldades, muitos problemas, mas mesmo assim eu enfrentei as dificuldades e sempre uma coisa que eu levo comigo quando eu entro em campo, eu sou um jogador que eu dou o meu melhor. Se não acontecer, mas eu saio de consciência tranquila, porque eu dei o meu melhor. Não adianta eu dar o meu mais ou menos, depois perder o jogo, depois eu falar, eu poderia dar um pouco melhor. Dê o seu melhor em todas as áreas que você faça na sua vida. Dá o seu melhor para depois não ficar chorando leite derramado, né? Lute até o fim. Se você não conseguiu, é porque ainda não chegou ao fim. Essa frase é bacana, já ouvi também. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Um Feliz Natal e um Ano Novo brilhante aí. Que Deus possa abençoar ricamente sua vida e você possa realizar os sonhos aí para 2012, de estar em outro lugar, outro clube que possa te trazer mais alegria. Eu que agradeço aí o convite da TV Seridó. Eu que sou o primeiro fã número 1 na Bulgária, né? A gente não tem muitos programas na TV búlgara que a gente não entende e a gente sempre está acompanhando todas as matérias da TV Seridó, a gente assiste. E um Feliz Natal a todos, né? Um próspero Ano Novo aí, repleto de felicidades e alegrias para todos. Então, para você que acompanha nosso programa, um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de bênçãos. Tchau, tchau!